Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha-se sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondendo Ananias ao Senhor: muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder os principais da sinagoga para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, ou vaso valoroso, para levar meu nome diante do gentil e a todos os reinos e todos os reis da terra de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar aqui à vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais um dia, por mais uma noite. Pai, fala comigo, fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui é uma passagem muito pregada, essa passagem da conversão de Paulo, né? A conversão de Saulo, até que ainda ele é Saulo. Então essa passagem é muito pregada, meus irmãos, das igrejas. Ela é muito lida, é muito estudada, e é uma passagem, como eu falei, que ela pode ser aplicada em vários segmentos da minha vida, da sua vida, vários segmentos para a igreja. Uma passagem a qual pode ser usada para conversão, né, para ganhar almas, uma passagem a qual fala também de perseguição, uma passagem a qual fala de luta, uma passagem a qual você pode ministrar ela usando ela como o mundo e a igreja. Amém? Então aqui, meus irmãos, a Bíblia fala de um certo homem. O homem, ele era fariseu, ele era conhecedor da palavra, ele era estudado, ele tinha as Torá, ele tinha os pergaminhos, ele tinha o estudo, ele tinha os livros, os pergaminhos com ele. Então, mas Paulo, pastor, aqui, Paulo, ele achava que ele estava agradando a Deus, fazendo aquilo, aleluia, estava agradando a Deus, ele estava glorificando a Deus, no seu entendimento. Paulo, desde menino, desde a sua meninice, ele foi criado ali, foi instruído ao pé de Gamaliel, ele tinha o seu tutor, mas, aleluia, ele estava ali no farisismo, meus irmãos, ele estava ali no judaísmo, ele estava praticando as coisas do judaísmo ainda, pastor. Ele não teve uma conversão, não teve uma mudança, a mente não foi descalculizada, ele não teve um encontro com o Senhor. E Paulo, ele está aqui, ele foi instruído pelo Gamaliel, seu tutor, seu mestre ali, aleluia. E aqui, meus irmãos, ele está nessa empreitada. Paulo, aqui, ele se encontra ainda, né, um fariseu. Ele não entendeu ainda o Evangelho, né? Como podemos aplicar aqui na nossa vida? Muitos ainda estão caminhando com o Senhor, muitos lugares, e ainda não entendeu, pastor, o sentido do Evangelho, a simplicidade, aleluia, a qual o Senhor ensinou com o seu discípulo, aleluia. Muitos estão achando, aleluia, ainda que tem que, aleluia, perseguir, tem que parar a obra, tem que fazer algo para a conta do teu irmão, ainda persegue, levanta, aleluia, falso testemunho, para parar, aleluia, a pessoa, para parar a igreja, parar os cristãos. Muitos ainda não entenderam, ainda estão lendo, estão nos pergaminhos, estão com seus anéis, estão com seus, aleluia, seus diplomas de doutores, estão ali estudando, fazendo, aleluia, de capa a capa, mas ainda estão na situação de Paulo. Estão ainda na situação de Paulo. O seu entendimento ainda não foi aberto, aleluia, a escama ainda não caiu, não entendeu o sentido verdadeiro do Evangelho, a simplicidade, aleluia, qual o Senhor pregou, a qual o Senhor falou. Então, meus irmãos, aqui Paulo, ele está instruído por Gamaliel, ele tem ali, ele fala que ele é ferreiro conservador da lei. Ele lutava, ele era conservador, ele era fariseu, meu irmão. Ele tinha aquilo ali como vida ou morte. Já não. Para ele era vida ou morte, ele defendia aquilo que ele entendia, que ele estava agradando a Deus, perseguindo os crentes, aleluia, quer ser homem, quer ser mulher, aleluia, como dizia, a prisão no cárcere. Então ele estava achando que ele estava agradando a Deus, ele estava achando que ele estava fazendo aquilo para glorificar a Deus, mas não. Ele estava perseguindo os cristãos. Nós vamos entender um pouquinho antes, Paulo, aleluia, ele está aí. E quando Estevão, aquele jovem, ele cheio do Espírito Santo, nós vamos entender o que está acontecendo com Paulo aqui. Aquele jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, quando ele é levado ali, ele é julgado ali, ele é acusado de ter fazer contra a lei de Moisés, aleluia, apedrejam ele. E Paulo estava ali, sentado ali na sua cadeira, com seus diplomas, com seus conhecimentos, com a sua mente convicta que era daquela maneira que ele devia agir. Eles ali, ele tinha o voto Minerva sobre Estevão, mas não, aleluia, o seu voto foi para apedrejar Estevão. Então, meus irmãos, quantos aguilhões aqui é Jesus, desde quando Estevão morreu, quando Paulo teve a oportunidade
oportunidade ali também de absorver Estevão, não deixe ele embora. Paulo teve essa oportunidade, pastor. Teve a oportunidade do voto de Minerva, absorver ele. Mas Paulo ainda estava ali, no judaísmo. Então, meus irmãos, Paulo ele julgou ali, ele não ajudou ainda aqui, ajudou na morte de Estevão. E Paulo, desde aquele tempo ali, ele veio com o martelo na sua cabeça. Esse é o Aguilhões de Paulo. Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Dura para ti, aleluia, permanecer, aleluia, com esse pensamento de vingança, esse coração, aleluia, que não perdoa. Dura para ti, aleluia, perseguir a igreja de Cristo. Dura para ti, não orar por irmão. Dura para ti, aleluia, não, aleluia, jejuar, não interceder por uma alma. Jesus está falando isso para Paulo. Os aguilhões aqui que o Senhor fala aqui, era isso, era a mente de Paulo, é o Senhor cobrando a mente de Paulo, trazendo pastor, a memória dele, o Estevão, trazendo que o povo ali, depois da morte de Estevão, os crentes ainda se multiplicavam ali, e meio ali eles perseguindo os crentes, tinha uma multiplicação, os crentes estavam crescendo em número. Então Paulo ele não entendia. Esse era o sofrimento de Paulo. Dura é para ti capacitar com os aguilhões. Você tem que entender que não adianta, pode aleluia, parar levar no cárcere aleluia, amanhã vai se levantar 2 ou 3 ou mais. Paulo não entendeu isso. Que os aguilhões para ele, o aguilhões aqui, meus irmãos, era corrente, colocava nos pés do corpo, né, quem era prisioneiro, era os ferros ali. Então aquilo trazia, quando a pessoa se movimentava, lutava contra os aguilhões, causava dor, pastor. Ali limitava a pessoa de andar, tinha uma limitação. Era isso que Jesus estava falando para Paulo. Você está limitado, você está causando dor para você mesmo. Você está causando dor para você mesmo, assim, não mudando. O Senhor está falando para Paulo, era isso, pastor. Ele estava causando dor nele mesmo, causando sofrimento, limitando ele mesmo, de prosseguir, de ter um entendimento, uma vida com Jesus, uma vida verdadeira com Jesus, um encontro com o Senhor. A mudança, primeiramente na mente, depois no coração. A mudança interior para depois interior para depois exterior. Isso que estava acontecendo com Paulo. O Senhor está falando para ele: dura é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, contra o meu servo e minha serva. Dura é para ti. Enquanto você estiver lutando contra, perseguido, aleluia, enquanto você estiver lutando pelo cárcere, quer homem, quer mulher, você está sofrendo. E Paulo estava ali com a sua mente atormentada. Mas como isso? Estevão foi morto ali. Estevão estava falando, aleluia, de Abraão. Estevão estava falando, aleluia, trazendo ali, trazendo de memória tudo que Deus fez. Aleluia, e Paulo não entendia que ele não entendia que Estevão, aleluia, era um encher do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo. E toda aquela trajetória ali, meus irmãos, Paulo não entendeu. Saulo não entendeu. Não entendeu, ele não conseguiu compreender. A luta dele era essa na mente. A mente dele estava de noite, de madrugada, ele pensando aquilo lá. Falando: mas como? Como que é esse Jesus? Esse Jesus não pode ser. Que eles pregam, que eles louvam, isso é uma seita. Não é ensino certo, eles são errados. É a mesma coisa do mundo. O mundo hoje rejeita a palavra. O mundo muitas vezes, aleluia, nos persegue. Lá dentro para a igreja, lá, o céu lá. Para que para de terno gravado? Para que não vestido assim? Para que se comporta assim? Por que ser uma pessoa diferente? Por que não ser como nós? E essa era a mentalidade de Paulo, de Saulo. Essa era a mentalidade de Saulo. A mentalidade dele era essa. E o Senhor falou para ele: dura para te reconciliar. Para de lutar. Está causando dor em você mesmo. Então Paulo não tinha mais tranquilidade. A mente de Paulo estava perturbada, transtornada. Não tinha mais, aleluia, descanso na sua mente, pastor. Ele não conseguia compreender Estevão, compreender lá para cá depois de Estevão. Era aquele rapaz que estava pretejando ele, ele olhava para o céu, lá estava vendo o céu aberto, e eis que viu o Filho de Deus à direita. Esse que ele não conseguia compreender. Esse era o aguilhões para ele, o sofrimento na mente de Paulo. Mas o Senhor fala para mim e para você que mais um texto, meu irmão, aleluia. Ele pede carta para os principais sacerdotes, e vai para Damasco para perseguir, aleluia, para levar para o cárcere, quer homem, quer mulher, quer criança, quer, aleluia, tipo seita. E ali, meus irmãos, Jesus teve encontro com ele. Jesus teve encontro com ele ali, onde ele viu aquele clarão, aquele resplendor, aquela luz, aleluia. O Senhor para nós, o Evangelho, o Senhor Jesus para nós é luz. É luz para iluminar o nosso caminho, meus irmãos, para a nossa mente, desestabilizar a nossa mente. Aleluia, aleluia, não é treva. Quem luta contra a igreja de Cristo, quem luta contra os servos do Senhor, está nas trevas ainda, meus irmãos. Era necessário Jesus no caminho de Damasco ali, ter aquele encontro com Paulo, porque o Senhor bem antes estava ali já tentando, o Senhor estava ali implantando a mente de Saulo, que ele precisava mudar, que ele precisava entender, aleluia, que Jesus, aleluia, como pregava, como ele colocava no cárcere, mulher grávida, criança, idoso, ele levava para o cárcere, ele estava fazendo a maldade. Mas se ele estava fazendo bem, muitos servem a Deus, acham que está servindo a Deus, mas não conhece o Deus que está servindo. Estão agindo diferente, sem perdoar, não quer ter comunhão com o irmão. Olha para a praga ali,
para Cristo, ele olhar para um irmão, pastor, com uma mulher de amor, uma mulher de alma. Estão como Paulo. E o Senhor fala para nós, assim, ele vai ser diferente, mas mudar a nossa rota, a nossa direção. E ali, meu irmão Paulo, quando o Senhor se encontrou com ele, falou para ele, Paulo, ele falou para o Senhor, aleluia, quem é, Senhor? E o Senhor falou para ele, eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Olha o que o Senhor falou para ele, pastor, que forte. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que forte. O Senhor falar para nós, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor falou para Paulo, para Saulo. E ali, meus irmãos, Saulo caiu do cavalo, tendo esse encontro com o Senhor. O Senhor levou para ele, aleluia. Pegaram Saulo, levaram até, aleluia, até o profeta Ananias. Levaram até o homem de Deus. Eu digo muitos discípulos. Para que esse discípulo empunhasse as mãos e orasse por Saulo, para que ele voltasse a enxergar de novo. Foi necessário Paulo ficar cego ali e perder a visão. Foi necessário ele ficar 3 dias sem comer, sem beber, aleluia, sem enxergar. Era necessário ele ter um tampão nos seus olhos para entender ali, aleluia, que ele estava perseguindo, que ele estava fazendo errado. E aquela voz, aquele clarão que ele viu ali, o último, a coisa que ele viu quando os 3 dias foi o clarão, com o resplendor. E aquela voz no meio daquele clarão, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Foi necessário, meus irmãos, aleluia. Ele ficou ali 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar, até que um discípulo, um homem de Deus, aleluia, esse discípulo aqui, meus irmãos, ele significa a igreja hoje. A igreja, aleluia, que em meio ao choro, em meio à luta, em meio à perseguição, ela está orando por vidas, por almas. Ela está orando porque tem muitas almas padecendo ali fora, muitas vidas que não encontrou o Senhor, não teve um encontro, que não sabe quem é Jesus, não foi pregado o verdadeiro Senhor Jesus para ele, aquele simples, aquele que está sendo manjedouro ali, aquele Jesus simples. É pregar outro Jesus da prosperidade, é Jesus da barganha. É pregar outro Jesus, outro evangelho, como a mesma situação que Paulo estava. Então é necessário hoje a igreja se levantar nessa última hora e pregar o verdadeiro evangelho simples, meu irmão. Mas o evangelho de Jesus, aquele que cura, pastor, que transforma. Aquele, aleluia, que está com o braço aberto para, aleluia, salvar aquela alma, restaurar a família. Isso tem que fazer. Não é outro Senhor, não é outro Jesus, não é outro Deus a esse, que não seja esse Deus. Então Saulo estava fazendo isso, meu irmão. E ali, quando ele tem aquele encontro com o Senhor, ali seus olhos se escurecem. Ali ele fica 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. Ali eu creio que ele está ali, atônito ali, pensando, ouve aquela voz, que é essa voz? Esse Jesus falou comigo. Esse Jesus falou comigo ali. Esse Jesus de Estevão, esse Jesus daqueles que eu colocava no cárcere, que eu persegui, é esse Jesus que eu tive um encontro, que falou comigo. Essa voz eu reconheço. Se enxergar, mesmo perseguindo aqueles que pregavam Jesus, aquele que era imitador de Jesus pastor, ele reconheceu que aquela voz era do Senhor. O que quer que eu faça, Jesus? O que quer que eu faça? Olha que Saulo, o perseguidor perguntou para Jesus, quando eu vi a voz do Senhor: o que queres que eu faça? Então ele entendeu. Ele teve que entender ali naquele momento que Jesus era o Messias. Aquele que se rejeitava de vir até hoje os judeus, eles esperam um Jesus, o Messias, viram um cavalo branco, aleluia, as nuvens com os anjos. Eles não entenderam que Jesus, o Messias, aquele que já foi no madeiro, não entenderam até hoje. Eles viram entre eles. Se você for lá para a Bíblia pregar lá, eles batem na pessoa, eles gostam disso. Eles não entenderam, não compreenderam Jesus simples, humilde, pastor. Eles querem Jesus na bobagem. Eles querem Jesus que vem no cavalo branco e nas nuvens. Os judeus não entenderam ainda quem é o Jesus a qual o Estevão pregava, a qual os discípulos pregavam, a qual Paulo pregou, a qual Paulo fundou as igrejas, 14 epístolas de Romanos a Hebreu. Eles não entenderam, até não compreenderam. Vai lá pregar para você ver. Se eu vi na internet, o cara não estava pregando uma pregadora, eles foram pioneiros. Batiam nela com uma bolsa, ela levou uma pancada na cabeça, pegou uma bolsa e bateu nela assim. Uma mulher magrinha, ratidinha, sabe? Então eles não compreenderam ainda esse Jesus que nós pregamos. Eles não compreenderam, não aceitam Jesus da cruz. Não aceitam, não entenderam ainda. Eles estão ainda no judaísmo. Estão ainda no judaísmo. Não compreenderam, não conseguiram compreender que o Jesus que nós pregamos, o Jesus que Paulo teve encontro, Saulo teve encontro, esse Jesus que nós temos até hoje. Não compreenderam. Então, meus irmãos, está aqui o homem qual foi levado a Ananias. O Senhor falou para Ananias, o Senhor, aleluia, eis que vem um Saulo até você. Ele falou: pai, Jesus, eu ouvi falar muitas coisas desse homem. Esse homem persegue, ele pega as cartas dos principais da sinagoga, e
ele prende o povo, ele prende os cristãos, aqueles os santos que, aleluia, que adoram o Senhor. Aí o profeta ele falou, Jesus falou a Jesus, como que eu vou lá pegar, como que eu vou lá pôr minhas mãos para curar eles da cegueira, se ele persegue nós, se eu for lá, ele vai me perseguir, ele vai mandar para o cárcere. O profeta ficou com medo. Era natural ficar com medo. Qual o tamanho, a força que tinha, a importância que tinha, o poderio que tinha, aleluia, esse homem perseguidor. Então, mas aqui, Ananias, ele simboliza a igreja que ora, a igreja que persevera, a igreja que busca, a igreja que vai para o culto de lar, a igreja que intercede pelo bairro, pela rua, qual é localizada. Ananias aqui, esse discípulo significa a igreja hoje, a igreja que ora, aleluia, a igreja que busca por uma alma, a igreja que crê, uma igreja que paga preço, a igreja que muitas vezes tem medo pela lei humana, a lei do homem, a lei da política, mas a igreja que está perseverando. Glória a Deus, aleluia. Ananias aqui significa a igreja de Cristo Jesus, uma igreja que não vai recuar. Uma igreja que não vai abrir mão de pregar o Evangelho, meus irmãos. Então, Ananias está aqui, a igreja. E Saulo, meus irmãos, Saulo, nesse momento, ele simboliza o mundo, porque o mundo rejeita a palavra. O mundo, aleluia, eles perseguem o cristão, aleluia. Ele não quer bem o cristão, não trata bem o cristão, aleluia. O mundo persegue o cristão, o mundo rejeita a palavra. O mundo não quer. O mundo não quer essa palavra. Só aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esse sim recebe a palavra, esse ouve a palavra, guarda no coração, põe em prática de vida, vive a novidade de vida. E aleluia, Saulo aqui, meus irmãos, ele se converte ao cristianismo, ele vai pregar a palavra, ele funda as igrejas. São ali 13 a 14 epístolas de Romanos a Hebreu, ele prega ali, ele manda as cartas para Timóteo, instrui Timóteo, é lindo demais, prega a palavra, tempo, fora de tempo, redargua, repreende, exorta com toda a longabilidade e doutrina. Porque um dia não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões ouvido, amontoarão para si mesmos doutores conforme a tua própria consciência, como o seu desejo. Se eu quero uma que revela, uma que cura, uma que profetiza, uma que entrega a bênção, sabe do carro? Eu vou. Paulo falou para Timóteo, lá atrás. Então pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Redarga, exorta, com toda a longabilidade e doutrina, palavra, doutrina, palavra. Então, meus irmãos, aqui está um homem que se converteu verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. O homem que mudou a sua rota, ele viu que ele estava sofrendo, causando dor para si mesmo, não tinha tranquilidade, não tinha sua faculdade mental tranquila mais, porque ele estava lutando. Ele estava lutando contra, aleluia, o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor estava na mente dele ali, não, lembra de Estevão, olha lá Estevão. Olha lá Estevão está falando de Abraão, falando ali dos patriarcas. Estevão estava falando, testemunhando o que eu fiz. E hoje, depois de Estevão ali, quantos você colocou no cárcere, mandou na prisão? Quantas mulheres grávidas? Quantas crianças? Quantas crianças não foi? Quantos adultos? Quantos idosos? Quantas vidas jovens você colocou no cárcere e encerrou a vida? Porque, por amor a mim, o Senhor falou para nós, na palavra do Senhor, aleluia, vocês não serão perseguidos e odiados por amor da minha palavra, por amor a mim. Seremos perseguidos, seremos odiados. Muitas pessoas que nos conheciam lá atrás, antes da nossa conversão, eram nossos amigos, nos queriam bem, nos tratavam bem, nos abraçavam. Mas hoje, para a nossa mudança de vida, nossa mudança de rota, servir ao Senhor, pregar a palavra, viver uma vida diferente, apartada das coisas que não agradam ao Senhor, hoje nós somos rejeitados. Não nos querem bem. Até a nossa parentela, muitas vezes, pode também não querer, pastor, né? Nos querer bem, por causa da nossa mudança de rota. A nossa mudança de vida. Agora não falamos como eles falam, não agimos como eles agem, não olhamos como eles olham, não falamos como eles falam, mas nós mudamos a nossa rota de vida, mas aleluia, nós nos diminuímos para que o Senhor crescesse, aumentasse sobre a nossa vida, para que a luz do Espírito Santo resplandecesse através da nossa vida. Glória a Deus. Para que possamos alcançar almas e vidas aí fora. Então há uma mudança de rota. O Evangelho de Jesus é simples. Aleluia, ainda você pode trocar o nome de discípulo, você pode gaguejar, você pode errar. Mas, aleluia, pregue a palavra ainda na simplicidade. É isso que o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Pregue a palavra da simplicidade. Aleluia, não precisa de muita coisa. Muitos estão se atarefando mais, muitos estão igual Paulo, aleluia, Saulo, estão se, aleluia, estão no judaísmo ainda, estão, aleluia, achando que estão agradando, mas não está. Muitos estão presos ainda na lei, na Torá, nos livros, no pergaminho, pão, aleluia, crescer na graça, no conhecimento, aleluia, mas tem que estar junto, a oração, aleluia, busca, aleluia, no estudo, estudar, para que nós nos tornamos como para que nós não venhamos ser como Saulo, venhamos ser como Saulo, ficar preso na lei, e esquecer, aleluia, pastor, da mudança, da transformação. Saulo teve a mudança ali, de Saulo ele passou para ser chamado Paulo, porque
Quando ele estava no judaísmo, meus irmãos, praticando o judaísmo, ele era Saulo, porque ele estava praticando o seu judaísmo. Então, ainda ele pregava para o judeu, mas quando ele teve a conversão e o verdadeiro encontro com o Senhor, a mudança, ele passou para Paulo, porque ele pregou o gentil não judeu, aqueles que não eram judeus, não praticavam o judaísmo, ele foi. O Senhor falou, vai pregar, vai para o gentil, vai para o judeu, vai para esses que estão, aleluia, vai para esses que estão perdidos, vai para esses que ninguém quer ir. Só queriam pegar para os judeus, só queriam pegar para aqueles que faziam parte do seu grupo ali. Mas eu falo para você, vai pegar lá fora, vai pegar lá nos becos, nos bares, nas vielas, vai pegar ali onde está a prostituta, vai no culto de lar, vai pegar fora das portas da igreja, vai levar o evangelho, vai, aleluia, vai multiplicar o azeite, aleluia. Assim devemos fazer. Assim, a mudança que Paulo ocorreu aqui, meus irmãos, chamou um homem grande pela lei ali, judaica, mas quando ele aceitou Jesus, ele teve que diminuir, pastor. Ele teve que, aleluia, descer, se tornar pequeno para, aleluia, Deus usar ele. Ele era grande, ele era conhecido, suas roupas, suas vestes, ele tinha seu orgulho, sua soberba. Eu sou, aleluia, conhecedor da lei, eu tenho os pergaminhos da Torá, eu sou guerreiro, zeloso pela lei. Então Paulo tinha a sua grandeza ali, ele tinha a sua grandeza, o seu status. Mas a partir do momento que o Senhor encontrou Jesus ali, teve um encontro ali verdadeiro com o Senhor, mudou a sua vida, aleluia. Ele não queria diminuir, agora tem que me diminuir, para que o Senhor cresça em mim, mais do Senhor menos de mim. Assim foi na vida de Paulo. A mudança na vida dele, uma mudança radical, meu irmão. É a mesma coisa quando nós descemos a água bate mais, o velho homem vai, a velha mulher vai embora. Aleluia, ali quando nós submergimos um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, uma mudança, um entendimento diferente da palavra, nós precisamos a servir o Senhor, a viver Cristo, aleluia, adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Estamos aqui, todos nós passamos por esse processo do batismo, todos nós passamos aqui, aleluia, participando do corpo e sangue do Senhor, aleluia, cultuando o Senhor, culto após culto, nós somos discípulos do Senhor, aleluia, e o Senhor fala para nós. Temos que ter a mudança de vida, temos que entender como o Evangelho, aleluia, é simples, aleluia, mas ele muda a nossa vida, ele muda a nossa rota. Nós não podemos pensar como nós pensávamos antes, nós temos que saber que nós temos que perdoar, liberar perdão para nosso coração ser purificado, nossa alma ser purificada, nossa mente descauterizada, para nós podemos entender o Evangelho de Cristo. Porque se nós não mudar a nossa rota, meus irmãos, nossa maneira de pensar, de agir, não descauterizar nossa mente, nós não entendemos o Evangelho. Nós nos tornamos, aleluia, religiosos e não adoradores do Senhor. Nós nos tornamos, aleluia, como Saulo e não como Paulo, um homem que o Senhor levou para pregar para o gentil e fundou as igrejas ali, fez muitas obras missionárias, muitas pessoas se converteram através dele. O perseguidor se tornou, aleluia, um pregador da palavra, mas ele foi perseguido, pastor. Porque muitos, quando se converteram, não acreditavam na versão dele. Não acreditavam porque não estava ali, estava perseguido. Foi muito rápido a mudança para Paulo, para que ele entendesse que verdadeiramente ele mudou a sua rota, ele mudou a sua mente, ele mudou, aleluia, a sua percepção sobre o Evangelho. O Evangelho é simples, meus irmãos. O Evangelho, muitas vezes nós dificultamos o Evangelho, muitas vezes nós não entendemos o sentido do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. É simples, pastor. Você fala para nós, o Evangelho é simples de entender. É nós que temos que mudar nossa mente, orar para que Deus venha descauterizar nosso entendimento, abrir nosso entendimento para nós poder aceitar, entender e compreender o Evangelho do Senhor, que é simples. Simples. Não tem nada de dificultoso, não tem nada de grandeza, é simples o Evangelho. Muitos pregam aí, vem para Jesus, você é pobre, você vai seguir, você vai ter um carro velho, vem que você vai ter um carro novo, você é empregado, você vai ser patrão. Não. Nesse mundo tem as aflições, tem de bom ânimo, eu venci, pode vencer. O que o Senhor prometeu para nós, igreja, é o céu. Aleluia, como na passagem de José do Egito, se tornou governador, passou tudo o que ele passou, o seu irmão rejeitou ele, perseguia ele, foi para o cárcere, ele foi para a casa de Potifar, o Potifar foi para o cárcere não teve o sonho do copeiro, do padeiro, depois ele voltou para cá, aleluia, foi para o palácio do faraó, ali ele interpretou o sonho do faraó, aleluia, depois o que aconteceu com ele, meu irmão? Foi honrado como governador. Essa honra para nós não é para nós se tornar um cargo máximo no nosso trabalho, não é para nós se tornar alguém importante no nosso trabalho, não. Essa honra para nós, não para hoje, aplicando na minha vida, na sua vida, é o céu, é nós aleluia, passar as aflições, as angústias, e nós aleluia, encontrar com o Senhor, aleluia, lá no céu. Ser recebido, vem de bendito do meu Pai, vem de bendito do meu Pai. Essa é a honra para nós, é a glória para nós, essa é o verdadeiro nós recebido pelo Senhor. Tem muitas histórias assim, você fala assim do José, ele foi governador, ele foi governador, mas era necessário o Senhor levantar um homem ali para governar, aleluia,
estivesse ali, aleluia, como se manter ali. Ele sabia, ele sabia todas as coisas. Ele necessitava levantar José, era necessário levantar, aleluia, usar Ana ali, naquele voto de Ana para levantar Samuel, era necessário. O Senhor sabia todas as coisas. E para nós hoje, meus irmãos, essa honra é o céu. É passar a diversidade, as provas, as lutas, as dificuldades, e o Senhor fala para mim e para o irmão diaconato da igreja: vende, bendito do meu Pai. Vem. Esse que é a nossa mente tem que abrir para isso. Não fazer riqueza, não fazer ficar preso nesse mundo terreno, irmão. É bom conquistar as coisas, é bom, né? É bom. Só que nós temos que buscar pelo céu. O céu não é terreno. Muitos estão buscando, não entendendo o evangelho, estão com Saulo, meus irmãos, pregando prosperidade, pregando riqueza, pregando que tudo vai bem, que você vai ser. Não. Para nós, igreja, meus irmãos, Deus é dono da prata e do ouro. Se Ele der que pegar a nossa vida, é glória para Ele. Ele é dono do prata e do ouro. Mas para mim, para você, a promessa que Ele fez para nós aqui não foi terrena, nada terreno. Aleluia, nós temos que esforçar, de bom ânimo. Quem prometeu para nós é o céu. É o céu. Não é nada terreno. Então, o que nós temos que almejar do Senhor é uma vida santa, casta, sem mácula, sem mancha, nada que o Senhor venha nos exortar, uma vida, aleluia, pura para que nós possamos ir para o céu. É isso, meu irmão, nada mais. E passar disso não é do Senhor, não é do Evangelho de Cristo, não é do Senhor. Então, para nós é o céu. A honra do governador José é o céu. O Senhor levou Samuel. Eu vou ali a oportunidade que tinha Ana, ele queria levantar ele precisava levantar ali um profeta, ele precisava levantar. Mas ele usou ali o voto de Ana, para a mulher estéril, para levantar Samuel. Samuel ungiu Davi, antes foi Samuel veio depois. Mas tudo porque Deus precisava, era o propósito de Deus. Deus não podia usar e trabalhar daquela situação. Então na minha vida nós somos diferente. Fique na, aleluia, fique na posição de servo e de serva, aleluia, que o Senhor vai te honrar, vai te abençoar, vai alcançar a tua família, o teu lar, tua vida espiritual, ministerial. É dessa forma, meu irmão. O Evangelho é simples e puro, não tem muita coisa. O Senhor fala para mim e para você nessa noite. A conversão de Paulo, ela pode ser aplicada em vários segmentos, maneiras de nós aplicar para a igreja. Mas hoje o Senhor fala para nós de mudança de rota. Para que nós venhamos sofrer como Paulo sofreu, lutando contra o Senhor, uma queda de braço, meu irmão. Nunca nós vamos conseguir vencer. Se o Senhor fala para nós mudar, para nós abrir nossa mente, nós ficar aqui, ó, nós vamos sempre perder, porque o Senhor não tem como nós lutar contra Deus. E Paulo não estava lutando, ele estava só sofrendo as angústias das pessoas. Amém? Então, vamos ao Senhor, em nome de Jesus.